83 anos, Ira Glasser é um homem entusiasmado. Apesar de ter lidado com alguns dos temas mais controversos dos últimos 50 anos, como a garantia de liberdade de expressão para grupos extremistas, ele está sempre sorridente e às vezes parece mais revoltado com a mudança do seu time de coração, os Dodgers, do que com as causas duríssimas que defendeu ao longo de 23 anos à frente da American Civil Liberties Union. Mighty Ira, tema da edição deste Quarentena Cult, fala sobre esse personagem fascinante, capaz de defender nazistas e, ao mesmo tempo, firmar uma emocionante amizade com um sobrevivente do Holocausto. Para discutir esse tema deveras urgente, além de Paulo Pouzonov, o nosso colunista da Gazeta do Povo, que está aqui presente toda semana com a gente, e temos o nosso convidado, o diplomata Gustavo Maltati, permita-me errar o seu nome, que também ajuda no debate público, né, muitas vezes, e tem um olhar bem diferenciado para os temas que evocam as emoções do brasileiro nas redes sociais. Seja bem-vindo, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Paulo, eu vou pedir para você começar. Eu vou começar fazendo crítica ao texto que você me obrigou a ler aqui, tá? Obrigado. A gente costuma, o leitor conhece, o ouvinte conhece, sabe que eu e o Paulo a gente tem visões muito divergentes sobre os temas que a gente discute, e às vezes a gente assiste filmes completamente diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Nesse caso, eu achei interessante porque a gente assistiu um documentário, que é o tema desse podcast. Às vezes não fica claro o tema do podcast, porque a gente já entra no debate acalorado, mas é um documentário sobre um judeu que ficou à frente de uma ONG americana que defende a liberdade de expressão. Do meu ponto de vista, porque eu acho que não é esse texto aqui, não representa o que eu vi, Paulo. Você olhou o personagem e eu olhei o tema liberdade de expressão sendo debatido na maior democracia, na mais profunda democracia que a gente tem, e o Gustavo me permita estar errado aqui também, pode me corrigir, não tem problema nenhum. E eu achei tão interessante o tema que eu esqueci que o tema era sobre um judeu que defende nazistas. Sério, então, você olhou a causa, assim, né? Não, eu acho que é um olhar perfeitamente válido, né? No final das contas. Bem, deixa eu só explicar pro ouvinte, né? Pro espectador também. Bem, é um documentário difícil de achar, a gente teve que recorrer aí a vários... você precisa usar a VPN e acessar a Prime Video nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então não é muito fácil de achar, mas a gente achou interessante trazer esse tema hoje. Por quê? Porque a gente viveu a semana passada uma grande aí controvérsia nas redes sociais, principalmente, né? O mundo real ignora um pouco esse tipo de debate, eu tenho essa impressão, mas foi um debate aí que também o Gustavo acabou escrevendo para a Folha, um artigo muito bom, inclusive, defendendo aí a liberdade de expressão. Só situando o espectador, o ouvinte, um apresentador do podcast Flow, lá, aquele chamado Monark, né? Apelidado Monark, fez alusão à possibilidade da existência de um partido nazista no Brasil, e a partir daí ele também estava embriagado, aí havia 2 políticos presentes, a discussão transbordou, né? Perdeu completamente o rumo, e essa discussão sobre a liberdade de expressão de ideias extremas, né? O nazismo é uma ideia extrema, acabou se perdendo um pouco aí no debate mais rasteiro, típico das redes sociais. E é disso que fala o filme. O filme, aí a gente teve essa divergência, aí eu acho que o Gustavo talvez seja o fiel da balança. Gustavo, não quero te colocar aí em maus lençóis, mas eu vi o personagem, esse texto, eu escrevi o texto de abertura, me atraiu o personagem, um personagem que eu tenho aí parte do meu preconceito um pouco. Eu tenho a impressão de que essas pessoas que defendem alguma causa sempre apaixonadamente, elas têm alguma tendência, óbvio que vai ter um monte de exceção, tá? Vocês podem alencar aí alguma exceção, mas eu tenho a impressão de que elas têm a tendência a ser um tanto quanto ressentidas com a vida. E logo de começo, assim, no começo desse filme, me chamou a atenção a alegria, o entusiasmo
do Ira. No começo, ele já começa falando sobre beisebol, que parece ser a grande paixão dele, e eu achei isso também muito interessante do filme, porque a gente trouxe o filme aqui por causa de uma discussão extremamente agressiva, pesada, né? Uma campanha de cancelamento extremamente pesada aí em cima desse Monark, também o Adrilles lá da Jovem Pan, e no final das contas eu me deparei com um personagem alegre, leve, preocupado, como eu coloquei no texto, revoltado, né? Que transferiram o time dele, o Dodgers, para Los Angeles, e realmente eu resolvi ressaltar essa amizade com o sobrevivente do Holocausto, só novamente para situar o leitor, o ouvinte, o espectador. Houve lá nos anos 70, né? 80? 70. Uma cidadezinha perto de Chicago, ela não se considera uma cidadezinha, tinha muitos sobreviventes do Holocausto nessa cidadezinha, esqueci o nome agora, se vocês lembrarem. Skokie. Skokie. É uma cidade, Skokie fica mais ou menos, eu até estive lá, né? Skokie fica mais ou menos uns 40, 50 minutos, se você for de metrô, no subúrbio de Chicago. Você sai de Chicago, você pega um metrô, dá uns 40, 50 minutos, e na época era uma cidade, se não me engano, 60 ou 70 mil habitantes, isso em 77, 78. Isso. E uma proporção gigante da cidade, não sei se chegava à metade, mas uma proporção bem grande da cidade era de judeus, e era ainda a cidade nos Estados Unidos onde mais tinham sobreviventes do Holocausto. Isso. E daí, de repente, chega lá um grupo nazista, não é nem neonazista, né? O cara lá, eu esqueci o nome dele, ele tem aquele cabelinho tipo Hitler, usa suástica, aquela coisa toda. Eles queriam fazer uma marcha pela cidade, né? O presidente do Partido Nazista dos Estados Unidos. Isso. Que eu acho que ele não tem o nome citado no documentário. Tem. Frank alguma coisa. Então tá. Me passou batido, acho que... Mas, enfim, e daí, obviamente, instalou-se a controvérsia, né? Porque havia muitos sobreviventes do Holocausto também, eles não queriam que esses nazistas marchassem pela cidade. E daí, como é o nome da ONG? Eu esqueci mesmo. ACLU, que na época era aí capitaneada pelo Ira, ela é dedicada a defender esse direito que é garantido na Constituição dos Estados Unidos, é a primeira emenda, que é a liberdade de expressão. E ela atuou pelos movimentos negros, ela atuou pelo movimento LGBT, né? Ela pega os injustiçados sociais, digamos assim, para que todos tenham o mesmo direito de liberdade de expressão. E daí eu só queria, já antes de passar a palavra também para o Gustavo e para o Evandro, só queria colocar aqui uma primeira observação sobre o filme que não tinha me ocorrido, que é uma diferença, né? A gente fala muito sobre essa liberdade de expressão, que nos Estados Unidos é quase absoluta, né? O Ira se refere, né, como um quase absolutista da primeira emenda. E é diferente aqui no Brasil. Mas uma outra diferença que me chamou a atenção no documentário é que, ao mesmo tempo em que os nazistas tinham problemas para se manifestar e a ACLU tentou lá intervir nesse assunto, os negros no sul dos Estados Unidos também tinham dificuldades para se manifestar e enfrentavam os mesmos artifícios até jurídicos, né, legais, a exigência de um bond, né, uma fiança, uma espécie de seguro, um calção milionário, não é milionário, era $250 mil, mas para poder se manifestar. Então é um paralelo que a gente não tem muito no Brasil, né? Então só queria jogar isso para vocês, de repente vocês podem discordar, claro. Queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre o documentário. Gustavo, só acho que para deixar claro que obviamente aqui a gente vai discutir de alguma maneira o que cada um acredita, o que é a liberdade de expressão até onde ela poderia ir. E também, assim, deixando claro aquelas coisas óbvias, né, que obviamente, aqui ninguém vai fazer uma defesa da ideologia nazista. O que a gente está discutindo é a discussão sobre nazismo, até onde ela deve ir, aonde ela deve ser limitada. E o documentário, eu acho que ele mostra um limite, né? O limite. Os Estados Unidos, eu acredito que hoje seja o país que mais trabalhou o limite da liberdade de expressão, né, Gustavo? O documentário, cara, eu acho o documentário muito bom, porque ele conta a história de um cara
que assumiu a ACLU no momento crítico da organização. Porque a ACLU para quem não conhece, né, é uma ONG, como se fosse uma ONG muito grande, muito famosa, acho que mais de 1 milhão de membros, tem um orçamento gigantesco. Ela trabalha numa área que eu acho muito importante na área de direitos civis, que é a área da litigância, né, de você defender as pessoas nos tribunais. É uma área que muitas vezes esses casos não tem muito apoio, porque quem é que vai gastar dinheiro com advogado para fazer uma marcha? Quer dizer, em geral, é o tipo de direito que fica esquecido. Então, a proposta da ACLU de chegar e falar, olha, existe uma carta de direitos nos Estados Unidos e a gente vai fazer uma ONG para cuidar disso. É uma ideia genial. Foi criado numa época ali, início do século XX, que tinha um debate muito grande sobre liberdade de expressão, muita gente sendo presa por questionar a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ou por conta de uma agitação anarquista e comunista, né, que havia naquela época. E aí o tema foca na questão da marcha nazista em Skokie, né, ali mais ou menos em 77, 78, porque foi o momento que ele assumiu. Mas, na verdade, o diretor executivo anterior da ACLU, o Ari Anaya, que na verdade foi o primeiro cara que começou vamos dizer, que assumiu essa posição de defender, né, a realização da marcha nazista como uma questão de liberdade de expressão. O Ari Anaya, ele não só é judeu, como ele é alemão, ele fugiu do nazismo. Nossa. Então ele foi alguém que viveu diretamente ali, ele fugiu da Alemanha por causa do nazismo, ele era criança ainda na época. E depois, se eu não me engano, ele continua. Depois ele saiu desse livro, e, se eu não me engano, ele é um dos fundadores da Human Rights Watch. Ele continua nessa área de direitos humanos. Então, o filme, eu acho que a coisa talvez mais interessante do filme, cara, o personagem dele é muito maneiro, né? Aquela rivalidade e amizade com o Bill Buckley. Eu adorei aquilo. Ele é uma personagem que justifica um filme. Mas para o debate de liberdade de expressão e para o entendimento assim, do Brasil, eu acho, né, do brasileiro, é muito interessante porque eu acho que ele derruba vários mitos, né? E o primeiro mito é esse, que se você for de um grupo oprimido, você necessariamente vai querer silenciar o discurso opressor. E isso não necessariamente é verdade. O documentário, aliás, a Nadine Strossen, que depois também foi diretora executiva da ACLU, também é judia. O documentário mostra vários casos disso, né? Como existe uma tradição dentro de vários grupos, na verdade, nos Estados Unidos, não só entre muitos judeus, mas também entre a própria esquerda americana, de você defender a liberdade de expressão, inclusive dos grupos que praticam discurso de ódio. Obviamente discordando deles, obviamente achando esses discursos abomináveis. Mas aí que está, a melhor maneira de você combater um discurso abominável é com mais discurso e não conferindo poder a um Estado central que depois vai poder ser ocupado por essas pessoas abomináveis. Então eu não quero criar nenhuma instância de poder que no futuro alguém, um psicopata desses aí nazistas, possa ocupar. Eu não quero ter nenhuma posição de poder que um cara desse possa ocupar para promover as suas ideias de maneira forçosa, né? Então, eu acho que é um debate muito mais dos meios, né? Todo mundo concorda que esses discursos são abomináveis, absurdos. A questão central é qual é o melhor meio de combater? É realmente centralizando o poder no Estado e conferindo poder ao Estado para silenciar e dizer o que é certo e o que é errado? Ou o meio correto é você permitir a liberdade de expressão, mesmo do discurso mais odioso? Então, eu gostei muito do comentário. Cara, eu acho que faria um sucesso bom assim no Brasil, porque ele quebra vários mitos que muita gente no Brasil ainda carrega sobre liberdade de expressão, né? Pois é, nossos ouvintes podiam mandar e-mail para a Amazon pedindo para lançar aqui no Brasil, porque por que esse documentário não está no Brasil, né? Ele deveria estar no Brasil, né? Então, se eles têm o direito de distribuição, poderiam disponibilizar para o brasileiro.
Gustavo, ouvindo você falar, eu sou uma pessoa que eu tenho mudado muito de opinião sobre o limite da liberdade de expressão, muito mesmo. Assim, cada dia eu acordo, um dia eu acordo absolutista, no outro dia eu acordo com mais moderado, e eu vou te falar que antes da polêmica do Monark, eu estava com uma tendência muito forte ao absolutismo, assim, eu admiro muito a cultura americana, a democracia americana, assim, com todos os problemas que ela tem. Inclusive, eu acho os problemas que ela tem, a solução que eles acham, acho, em grande parte, muito, muito inteligente, né? Então, a própria questão que me revigorou o lado absolutista, que o Aira, ele era muito convicto que o espaço público tem que ser aberto para quem você abomina, porque é ali que você consegue ter o debate e silenciá-los e deixar o ridículo, eles sofrerem o ridículo. E que é a solução que, no fim das contas, a Suprema Corte permite que eles saiam com a suástica, né? Porque eles também eram assim, não, tudo bem, vocês podem se manifestar desde que vocês não tenham uniformes e não usem a suástica, porque isso, obviamente, é uma agressão à comunidade judaica ali, né? E eles queriam sair fantasiados de nazista nas ruas. Tem uns detalhes que é o seguinte, a liberdade de expressão, ela obviamente tem alguns limites, né? Por exemplo, a incitação à violência direta, né? Uma ameaça real. Existe uma limitação também que se chama... Eu estou falando disso porque ali a cidade de Skokie tentou impedir a marcha usando vários desses artifícios. Então, por exemplo, uma limitação que existe à liberdade de expressão, que salvo engano, não tem no Brasil, né, pelo que eu me lembro, eu estudei direito, então, mas já tem muito tempo que eu não pratico, mas pela minha lembrança, não existe no Brasil configurado dessa maneira, é a chamada fighting word, que seria uma palavra de luta ou uma palavra de briga. Muitos traduzem como palavra de luta, eu acho que palavra de briga é uma tradução melhor. Que geralmente é aquilo que acontece só ao vivo, né? Não cabe você falar em fighting words numa conversa por telefone, por exemplo, ou na internet. É uma coisa que só acontece ao vivo, que é quando você tem aquela discussão ácida e acirrada e uma troca de ofensas, aí você põe o dedo na cara do outro e tal, você sabe que aquilo ali vai provocar uma briga. Você sabe que aquilo ali vai esquentar e alguém vai acabar dando um tapa no outro. Então, esse tipo de ofensa, a Suprema Corte já admitiu limitação a isso. Pô, você está claramente provocando uma briga ali, pô, tá botando o dedo na cara do cara e xingando o cara, você acha que isso não vai provocar uma violência? Então, existe uma limitação a isso. E aí, é uma coisa do calor do momento. E aí, uma das coisas que a cidade de Skokie tentou argumentar era que a suástica seria um fighting word. Ela seria como se fosse uma ofensa tão forte que você está provocando uma briga. Só que isso foi rapidamente, pela doutrina americana, que talvez seja incompreensível no Brasil, mas para a doutrina americana, eles falam assim, não, o fighting word é uma coisa no calor do momento. Se a marcha já está divulgando que vai sair com a suástica, é só você não ir na marcha. Então, você não vai provocar violência, porque é só você não ir, entendeu? Então, você tinha esse debate ali. E aí, claro, o que acabou prevalecendo, e que eu acho que é o certo, foi o pessoal fazer a contra-demonstração. E aí parece que depois, quando acabou a confusão toda, os nazistas fizeram um acordo com o Departamento de Justiça e eles concordaram em fazer a marcha em Chicago. Então a marcha, no final, nem foi realizada em Skokie, foi realizada em Chicago. Se eu não me engano, eles mesmos depois assumem que eles nunca quiseram fazer em Skokie, né? Eles fizeram em Skokie porque eles sentiam que eles precisavam ter atenção para discutir a possibilidade deles conseguirem fazer a marcha, né? Exato, eles foram para lá para provocar mais porque também já tinham proibido em Chicago. Mas o ponto é que assim, o que é interessante é que essa possibilidade de você fazer uma contra-demonstração, ou melhor, a necessidade, né, de você argumentar e fazer uma contra-demonstração e tal, eu tenho a impressão de que isso tem um efeito muito positivo na democracia americana, porque até um dos sobreviventes do Holocausto no documentário, ele fala isso, ele fala, cara, isso nunca acaba, né?
E assim, infelizmente, nunca acaba mesmo. Eu acho que cada geração vai ser obrigada a se defender do discurso extremista. E o que a doutrina americana ensina é o seguinte, cara, você tem que se mobilizar também, porque não é uma mágica institucional que vai impedir isso de acontecer, né? Se fosse uma mágica institucional, governos autoritários não cairiam, né? Então significa que o pensamento ele consegue furar as barreiras do Estado, né? É meio que enxugar gelo que a gente acaba fazendo aqui, né? Eu queria lembrar uma coisa que até tem uma matéria na Gazeta do Povo que a Alemanha, antes de Hitler, tá faltando palavras, promulgou várias leis contra discursos de ódio e deu no que deu. Então, eu acho interessante isso. E outra coisa que eu acho que está de fundo aí nesse documentário, por isso que me chamou a atenção a amizade aí do Ira com aquele senhor que vai me faltar o nome essa hora, me desculpem. É isso. Se o Estado tem o dever de tutelar, né, de proteger o sentimento das pessoas, porque dava para ver que aquele senhor ele estava sofrendo, e é um sofrimento muito compreensível. Acho que só dele saber que aquela ideologia assassina existia ainda, né, e estava ali na porta da casa dele, é um sofrimento que eu não consigo imaginar. Mas não só isso, né? Porque a primeira sugestão que foi dada é que eles deveriam ficar em casa trancados. Para alguém que estava num campo de concentração, é pior ainda. Quer dizer, você se sentir acuado numa democracia, né? Então, que democracia é essa, né? Que permite que eles venham na porta da minha casa, né? Aí suscita essa dúvida, né? Cabe ao Estado, ele tem esse direito, essa prerrogativa de proteger o sentimento das pessoas, que eu acho que é um pouco o que está em voga nessa discussão toda aí do monarca, que muita gente se sentiu ofendida com a simples menção, né, da possibilidade de, quem sabe, vir a se legalizar um partido nazista no Brasil. Eu queria saber a opinião de vocês, sua, Gustavo. Você acha que o Estado tem esse papel e cumpre esse papel? O ponto para mim é o seguinte, né? Assim, cara, tem muito ruído de rede social e tem muita instrumentalização da indignidade também, da indignação, né? Muita instrumentalização da indignação. Às vezes já não gostam de alguém e aí você aproveita uma falta de clareza na comunicação, porque realmente o monarca, eu acho que eu não quero jogar mais lenha na fogueira, porque eu acho errado. E eu acho que o que ele quis dizer de verdade era simplesmente um debate sobre a primeira emenda americana, né? Eu acho que, honestamente, é isso que a gente tem que entender do discurso dele. Mas numa era em que todo mundo está se pegando em pequenas palavras, em pequenos cortes, para tentar, às vezes, promover uma agenda política, a forma como ele descreveu a ideia dele não foi a mais clara possível, né? Porque quando você fala tinha que ter um partido nazista, ele não está querendo dizer que tinha que ter porque ele concorda. Ele está querendo dizer que tinha que ter o direito de ter. Isso. Mas a expressão não é a melhor maneira possível. Então, às vezes, então você tem aí tem certos temas, cara, que são tão delicados, mas tão delicados que é como, sei lá, você trabalha é como trabalhar numa fábrica de veneno, entendeu? Você tem que estar com luva, você tem que estar com aquela cobertor, você tem que estar com capacete, você tem que estar muito bem preparado para tocar no assunto. Tem que ser responsável, né? Tem que tocar. Tem que tomar um cuidado. Agora, eu também acho que do outro lado, mas eu também não o condeno por isso, tá? Não condeno ele não, porque eu acho que também é função de todo mundo ter uma interpretação honesta e vamos dizer, e dar o benefício da dúvida para as pessoas, né? Eu acho que a gente Gustavo, o meu problema nisso tudo é porque eu tenho a impressão que é um tema muito complexo, a liberdade de expressão, e parece que todo mundo ele já tem uma posição e você entrou na polêmica, não houve o debate, houve a polêmica, e você entrou na polêmica e saiu igual. Então, assim, eu mudei durante a polêmica, porque a gente foi assistir esse documentário, e esse documentário, justamente por causa do amigo dele judeu, depois eu chego aqui por que eu mudei hoje e eu posso mudar amanhã, tá? Então, assim, eu acho que a gente poderia ter aproveitado o Brasil para ter discutido
e não para ter chamado quem defende uma maior liberdade de expressão de nazista, de genocida, de fascista. Ao invés da gente ficar tentando descobrir se ele errou mais ou menos, se ele tem que ser penalizado ainda mais, se o Estado, que para mim aí é um erro, sim, quando o Estado se mete nisso, como o Ministério Público Federal, agora acionar tanto o Monark quanto o Kataguiri. PGR, DPU, todo mundo. Exatamente. Aí obviamente você está na. E aí você vai. Cara, imagina, você é um cidadão que está tentando falar sobre a primeira emenda. É um irresponsável, mas vir o peso do Estado para falar agora se explique, e você pode ser sim um nazista. O que, obviamente, se você quiser debater, você vai entender o que está por trás. Eles afirmam várias vezes, né, de que eles são contra o nazismo. Então, como alguém que é contra o nazismo está defendendo o nazismo? Então, obviamente, ele está defendendo a ideia de poder se discutir, de não ser crime. O Kataguiri falou isso, né? Ele não concordava que o nazismo deveria ter sido crime na Alemanha, né? Ter sido se tornado. Então, pô, isso torna a pessoa um nazista, né? Então, pô, vamos dar uma qualificada no debate, né? Vamos falar, não, vamos todo mundo está querendo aqui, se a gente está querendo discutir, é para a gente aprender. E eu quero aprender. E aí que tá. Eu queria chegar que eu mudei de opinião e eu queria ouvir vocês se eu estou isso. Então, eu era muito absolutista. E o próprio documentário ele resolve uma saída absolutista, que é a Suprema Corte fala, nazistas, vocês podem fazer a marcha de vocês. E a resposta que é dada é que os nazistas organizam a marcha, mas e o Estado tem que garantir a segurança dos dois lados. Mas o contra-ataque da comunidade é tão forte que os nazistas não conseguem falar. Então eles saem, né? Eles vão na praça, está todo mundo protestando contra eles e eles desistem. Então, no debate, na praça pública, literalmente, eles foram vencidos, né? Eles foram vencidos, tanto que depois foi desfeito aquele partido, o presidente foi acusado de ter... foi condenado por ter abusado de integrantes do partido, não sei muito bem. Mas, enfim, você vê que aquilo tudo, a maior comoção, na verdade, que você tinha à época era por ter impedido eles de sair. Porque se eles tivessem saído desde o começo, talvez não tivessem, eles tivessem sido muito menores e acabado muito antes pelo ridículo que eles mesmos iam passar entre eles e a comunidade que eles estavam. Então, isso era o meu ponto de vista. Só que depois eu comecei a pensar na comunidade mesmo. Enquanto a justiça, e aí sim o Estado, deveria equilibrar as equações. Então, assim, eu fico pensando uma pessoa pequenininha e um cara forte. Se um cara forte vai lá e injuria, e xinga essa pessoa, qual é a capacidade dessa pessoa de reagir? Ela não tem. Então, assim, ela só vai poder ser ofendida. Se uma pessoa pequenininha e vai lá pro grande e faz a mesma coisa, ela vai apanhar. Aí vira um fighting words. Mas se a pessoa que está sendo acusada, ela tem baixa capacidade de reação, não é uma fighting words. Eu imagino, na minha interpretação, Gustavo, por favor, me permita tá tão mal. Então, assim, eu pensei, cara, é injusto. E eu tava achando muito injusto com a comunidade, sabe? Porque, obviamente, era uma provocação dos nazistas ir até lá. Então, isso já é a provocação. Eu enxergo ofensa. Eu enxergo ofensa em você exibir a suástica na casa, na rua, no quintal de alguém que saiu de um campo de concentração, que tem uma parede onde todas as pessoas que estão nas fotos dessa parede foram mortas por nazistas. E aí eu fico pensando, pô, mas será que realmente não foram machucados desnecessariamente, no fim das contas? É lógico que eles tiveram tempo para se preparar e eles saíram fortes. Mas se eles não tivessem tido esse tempo para se preparar? E aí eu pensei na comunidade judaica como um todo. Eu não sou judeu, mas, cara, assim... E aí eu acho que hoje é a mesma coisa. Eu entendo, por exemplo, a gente limita o racismo, a gente limita a liberdade de expressão do racismo. A gente pode discutir se deveria ou não ser crime, né? Eu espero que você possa discutir isso, porque quando você discute isso, você fala por que aquilo é crime e você relembra o porquê que você não pode ferir a dignidade humana, a existência de outras pessoas. Assim como aconteceu com o nazismo. E para mim, que era um defensor absolutista da visão americana, hoje eu já acho que o Brasil está mais correto. Por que você não... Eles estão jogando contra a dignidade dos judeus. Eles pregam isso.
Então eu posso limitar, assim como eu posso limitar, como eu devo limitar o racismo, por exemplo. Gustavo, desculpa a palestrinha, mas eu só queria abrir aqui um pouco o meu coração. Eu acho que, assim, é um tema, cara, que assim, quantos anos a gente tem, cara, dessas experiências todas? Quantos séculos? Entendeu? É um tema, tudo, se você parar para pensar, é tudo um experimento. Todas essas ideias são experimentais, não tem assim, para mim, assim, eu só assim, eu acho que para você dizer que uma ideia sobre convivência ela está sacramentada, eu acho que tem que passar pelo menos uns 1000 anos aí. Depois de 1000 anos, você fala, não, 1000 anos funcionou? Então, acho que essa ideia... A democracia americana, olha, tem, se você pensar, vamos botar aí uns 200 anos, e mesmo assim, nos últimos 200 anos, a ideia de liberdade de expressão foi se mudando, né? Ela foi aumentando, ela foi ficando progressivamente mais absolutista, né? Outros países têm uma experiência diferente. Eu acho também, muita gente fala assim, olha quantos países na Europa regulam, né, a liberdade de expressão, limitam o discurso de ódio. Né? E aí eu acho que a gente também tem que ter a resposta contrária, né? Usar a experiência também e dizer, mas espera aí, você quer copiar a Europa para combater o totalitarismo? Né? Assim, eu acho que a Europa é o contra-exemplo de tudo no que se refere a totalitarismo. É mais fácil você pegar tudo que eles fizeram e tentar o contrário, porque é difícil imaginar uma coisa dando mais errada do que o século XX na Europa. Então, assim, você tem... E aí os Estados Unidos, você fica assim, mas os Estados Unidos são a exceção. Mas eles são a exceção também do que se mantiveram democráticos, né? Ao longo do século XX. Então, é importante também você analisar essa exceção com muito cuidado. Mas eu concordo contigo, Evandro, que assim, não dá para você também cravar e dizer que isso é, com certeza, a fórmula do sucesso. Não dá. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte. Existem... eu acho que esse debate ele se refere a duas grandes maneiras de você enxergar a democracia. Existe a visão do Brasil e de vários outros países do mundo, que é uma visão tutelada da democracia. Você tem um grupo, a visão pombalina, tenentista, é a mesma visão. É a visão seguinte: você tem um grupo de iluminados que decide o que é certo e a massa é considerada uma população ali ignorante, que no máximo tem que seguir. É uma visão tutelada da democracia. Eles acham que eles podem dizer o que é certo ou não. Por que o Congresso pode dizer qual é a ideia certa? Eu concordo que o nazismo seja uma ideia errada. Mas por que o Congresso tem que determinar isso? Ou por que o STF tem que determinar isso? Qual é a base teórica que diz que existem pessoas que podem determinar o que outras podem pensar? É um pensamento de casta. É um pensamento em que há dois grupos de pessoas, dois tipos de pessoas, e algumas pessoas devem ter esse poder para determinar isso. Ainda que você diga... Não, é um pensamento de superiores e inferiores, é bem perigoso isso. Superiores e inferiores. Ainda que você diga assim, não, mas olha, essas pessoas que vão determinar foram eleitas, então tem uma... Tudo bem, mas o fato dela ser eleita, então você confere a ela um poder especial, de qualquer maneira você está caindo no mesmo vício, ainda que não seja um monarca hereditário, você está conferindo o mesmo poder, o poder de decidir que ideias são permitidas e quais não são. E, por outro lado, você tem a visão americana, que diz o seguinte, cara, é a sociedade que se regula. As pessoas são adultas. Por que um membro do Congresso vai ter o poder de dizer o que um outro adulto tem que pensar? Não é ou todos são iguais perante a lei ou não são. Então, por que um tribunal vai dizer? Inclusive, é interessante isso. Por exemplo, uma limitação comum que se faz à liberdade de expressão nos Estados Unidos é o que eles chamam de time, place and manner, né? Tempo, lugar e maneira. Isso você pode limitar. Por exemplo, eu não quero que ninguém faça passeata depois das 10 da noite, porque as pessoas vão dormir. Então, você vai atrapalhar a tranquilidade das pessoas. Isso é uma limitação permitida. Mas, veja, quando uma corte vai julgar esse tipo de limitação, ela vê se ela é neutra do ponto de vista, né? Se ela tem neutralidade de ponto de vista. Então, se você quiser fazer uma limitação que seja neutra em relação aos pontos de vista da política, isso é até aceitável, é mais aceitável, porque você não está se imiscuindo naquilo que as pessoas podem pensar ou não.
E aí, eu acho que tem uma função que essa visão da democracia americana, de uma confiança suprema nas pessoas, porque é disso que se trata, né? Alguns países não confiam na sua população e outros países confiam na sua população. Essa confiança na população, ela gera um sentimento de participação e de pertencimento e de possibilidade de mudança tão grande que você tem uma aposta na legitimidade. Você entendeu? Essa é a grande sacada da liberdade de expressão. Isso é tão distante do Brasil, né? Lá, é bem isso que você colocou. O cidadão desconfia do Estado e o Estado confia no cidadão. Aqui é completamente o inverso, né? O cidadão tende a confiar no Estado e o Estado tende a desconfiar do cidadão. Por isso que tem até alguns que... Tem algumas pessoas que misturam a liberdade de armas com liberdade de expressão, né? Assim, quer dizer, eu acho que é um pouquinho disso que você está falando, né? Tipo, o cidadão, ele tem que... É ele quem tem que decidir. Então, se você tiver um governo autoritário, é quase uma obrigação do governo, do cidadão, se opor a isso, né? E você não pode limitar que ele não possa se expressar. Exato. E aí você tinha, por exemplo, você tem essa capacidade, né, do cidadão de participar, isso, de falar o que pensa, né, de xingar um policial, né, de fazer o que ele quiser, isso dá a ele uma confiança de que o processo de que o jogo é justo, em alguma medida. Quer dizer, de que todos têm a possibilidade de implementar suas ideias. Claro, você tem que persuadir os outros, porque os outros também têm a autonomia deles. Mas você está aberto. E isso renova a legitimidade da democracia, né? Então, por isso que, quando você faz esse jogo, né, de defender o discurso, mesmo do maior psicopata, você está dizendo para os outros, não é para o psicopata, né? Você está dizendo para os outros que é o seguinte: olha, a gente tem uma tolerância tão grande aqui nessa democracia, mas tão grande, que você sempre terá uma chance de ver as suas ideias implementadas. Jamais desista da democracia. Ela sempre estará aberta a você. Você sempre terá uma chance. Agora, quando você tem o contrário disso, que é um bando de mandarim, mandando em todo mundo, mandando prender, silenciando, desmonetizando, dizendo o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Aí, nessa hora, você começa a ver... Editores da democracia. Teve ministro aí que falou isso, né? Que eles se consideravam um editor da democracia, né? Aí você começa a pensar o seguinte: olha, peraí, eu não sei se essa democracia está aberta para mim, entendeu? Então, quando você confere a liberdade de expressão, ela é uma coisa muito contraintuitiva. Por isso que é difícil mesmo. Assim, é difícil. Ela é muito contraintuitiva, mas essa visão dela de você reforçar a legitimidade na democracia por meio da liberdade de expressão é fundamental. E aí, só para concluir, que eu estou dando uma palestra aqui enorme, né? Mas só para concluir o seguinte: o Pousonal falou aí da Alemanha, né? E realmente, se você for ver a experiência de Weimar, né, como se chama aí a República, a Alemanha, né, de 1918 a 33, ela tinha várias leis proibindo, inclusive discurso de ódio. Sim. Inclusive agressão eles não chamavam de raça, acho que eles chamam de classes, a agressão a classes de pessoas. Vários jornais foram censurados por causa de publicação antissemita. Várias pessoas foram presas. O Hitler chegou a ser proibido de discursar. Então você teve uma série de medidas censórias que foram tentadas. Ninguém também ficou parado vendo aquilo tudo e não tentou fazer nada. Também isso é uma injustiça que o pessoal fala. Não, isso é impressionante, né? Eu vejo muita gente crítica aí do Monarca, inclusive, falando assim: não, porque nós já vemos esse filme uma vez e ninguém fez nada, e por isso que aconteceu. Eu acho que ninguém fez nada. Você acha que, né, ninguém tentou? É porque não tinha o Twitter, Gustavo. Se tivesse o Twitter, isso não ia acontecer. Isso para mim é um desrespeito tão grande também. É uma insensibilidade tão grande. Você acha que ninguém tentou fazer nada contra os jornais antissemitas? Você realmente acha? Só você. Você que estivesse lá, você teria tido essa sacada. Assim, é um desrespeito tão grande. Eles tentaram, só que o problema de Weimar é muito mais complexo, pô. Entendeu? É um negócio, enfim, é uma questão histórica até difícil de entrar aqui, porque é um dos temas mais complexos. Por que a Alemanha se degenerou daquela forma? Não é um tema nem fácil nem para os historiadores.
Então... eu só queria destacar uma coisinha aqui também, na hora que o Evandro falou lá, que ele viu o senhorzinho, ele sentiu, né, essa agressão, né, Evandro? Uma pessoa que já passou por aquilo, vê alguém com uma suástica, aquilo é uma agressão quase inimaginável para a gente. Aí vem um outro lado dessa polêmica toda, dessa hipocrisia toda, que também foi elencada. Eu queria saber a opinião de vocês, que é a história, por que é que, então, outro protagonista, né, outra ideologia, protagonista de assassinatos em massa. Bem, minha família mesmo fugiu lá do comunismo, da Lituânia. Por que essa ideologia ela tem permissão para funcionar na maioria das democracias ocidentais? Bom, deixa eu puxar aqui. Tem países que proíbem, né? Coreia do Sul, que hoje é um dos países com maior soft power que a gente tem no planeta, ela proíbe o comunismo. Talvez essa seja a explicação. Eu também achava que eram coisas diferentes. Daí, depois de tudo isso, vendo as pessoas que pensavam igual a mim e eu não gostando dessas pessoas, me forçou a buscar novos argumentos. Não que eu não goste, mas enfim, quando você está muito no senso comum, alguma coisa tem, então procure. Então, assim, o que eu assim, por onde eu fui? Países onde é marcante demais o comunismo, ele é igual ao nazismo. Mas o nazismo prega contra a dignidade humana. Sim, mas eu acho que o comunismo também. E para mim é na mesma esfera. O comunismo é contra a propriedade privada. Ué, isso não é um direito? Não é algo intrínseco ao humano lá se eu for na ONU lá, me fugiu o nome agora não está na Carta dos Direitos Humanos, você tem o direito à liberdade de pensamento, à liberdade de propriedade, inclusive a propriedade dos teus pensamentos, né, propriedade intelectual. Então isso não é mais seu, isso não é uma agressão, e daí, ok, e se eu for... a luta de classes também não é uma luta de raça, apesar de não existir raça, mas... não, mas chegando lá todos vão ter iguais, mas então, como você vai fazer? Você vai fazer por convencimento? A gente sabe pela história que quem era da classe que ia ser destituída foi morta, né? Essa pessoa. Sim. Então, assim, então é uma mentira você falar que não prevê o extermínio de pessoas. Porque nessa utopia comunista, você exige que os demais abandonem. Não, eles foram convencidos. Então tá bom, então tá aqui meu banco, tá aqui minhas propriedades. Cara, realmente faltava esse estalo. Obviamente que não. Então vem com agressão, vem com violência e vem com mortes, né? Não é uma questão aqui de disputa de números. As duas ideologias mataram de maneiras gigantescas. Mas não vamos esquecer que não foi só uma questão de luta de classes, o comunismo. E os países que viveram isso sabem disso. Por isso o leste europeu criminaliza, por isso Coreia do Sul criminaliza o comunismo, e eu acho que na Coreia do Sul não criminaliza o nazismo. Tem uma diferença bem grande para eles, né? Essas duas coisas. Então, talvez a minha resposta seria pela simples proximidade, Paulo. Então, você conseguir identificar, eu acho que, pendendo, se eu for para o lado absolutista, os dois têm que estar livres para o debate público. Se eu for para o lado que eu estou mais tendendo hoje, que não, tem pessoas que não podem se defender e eu preciso dar o mínimo de dignidade a esse debate, então os dois têm que estar proibidos da mesma forma. E, inclusive, partidos que defendem o maoísmo, o leninismo ou o stalinismo devem ser proibidos no Brasil. A minha visão, assim, eu tenho a visão mais estilo da liberdade de expressão americana mesmo, né? Eu acho que essas ideologias são torpes, vis, mas desde que o cara não esteja naquele momento incitando a violência direta, ele tem direito de defender. Na visão americana, o cara tem direito, inclusive, de defender a revolução violenta. Ele tem, inclusive, o direito de defender a revolução comunista por meio da violência. Ele só não pode chegar e dizer, olha, pessoal, então é agora, pega a arma aí, vamos embora agora que a gente vai derrubar o governo. E aí não, aí ele já não pode.
Aí ele já iniciou a prática do ato, que é uma coisa fundamental, né? Você sempre separar expressão e conduta, né? Então, para o nazismo seria a mesma coisa, né? A supremacia, né? O supremacismo racial é uma ideologia vil, torpe, mas o cara nos Estados Unidos tem o direito de expressão dessa ideologia desde que ele não tome ações baseadas nisso. E aí alguém pode até dizer, tá, mas se o cara está pensando, se ele está dizendo, não é para que alguém tome uma ação um dia? Sim, mas aí, quando isso acontecer, você intervém com o Estado. O Estado é uma arma muito perigosa para você usar enquanto você ainda não tem a incidência, a iminência, né? Como eles falam. Enquanto você não tem iminência, o Estado é uma ferramenta muito grande, muito perigosa, traz sempre riscos de tirania, riscos de abuso. Não é nem risco, né? O abuso de poder é uma certeza com o Estado. Então, que é o que a gente vê no Brasil, né? A gente acaba vendo no Brasil esse Estado que quer se antepor aos acontecimentos, essa classe de iluminados, como você colocou, aí acaba suscitando todo tipo de arbitrariedade, no final das contas, né? E eu acho que o que revoltou também parte das pessoas nesse episódio específico foi essa impressão de 2 pesos e 2 medidas. Afinal de contas, a gente teve aí casos há pouco tempo de militante comunista pregando com todas as palavras, aí que se pegasse até os ministros pelo cabelo do STF ou coisa parecida, nada aconteceu, e daí a gente tem a história do pessoal lá de 7 de setembro que acabou indo até preso, sendo alvo de busca e apreensão, né? Esse tema aí, cara, é um tema muito interessante, que é esse privilégio moral da esquerda, né? É um padrão duplo, sem dúvida nenhuma, é um padrão duplo. Então, porque acontece o seguinte, quando você tem um regime jurídico justo, você precisa ter um critério geral de aplicação. Então, qual é o critério? Um critério é que eu acho que isso pode gerar violência. Bom, o comunismo também pode gerar violência. Não, o critério é que eu acho que tem que ser uma coisa que as intenções sejam ruins. Não, mas olha só, qual a intenção? Porque a intenção boa do comunismo é só a intenção ostensiva, mas a intenção verdadeira é bem ruim, né? A ostensiva é produzir o amanhã radiante, né, como eles diziam. Mas a intenção real é a velha história de você acumular poder para pisar na cabeça do vizinho. É a inveja, é o ressentimento, é a culpa. São os mesmos sentimentos. Entendeu? Sentimentos muito parecidos, inclusive, com a extrema-direita. Então, aí vem um problema ainda maior, que é o seguinte. Mas olha só, sabe como, às vezes, o ser humano confunde aparência com essência? Né? Confunde aparência com substância? Então, sabe como a gente confunde isso? Então não é melhor, quando uma ideologia vil, ela diz que é vil? Porque aí a gente vai saber. Não é muito pior quando uma ideologia vil se fantasia de ideais nobres? Porque aí a gente não vai saber. Tem um livro do Martin Malha, né, A Tragédia Soviética, que ele fala, até separei aqui essa frase dele, ele fala assim, é preciso um grande ideal para produzir um grande crime. E ele diz o seguinte, que o comunismo não teria durado tanto se ele não tivesse se disfarçado de grandes ideais. Né? Lembrando aí que o comunismo durou muito mais tempo que o nazismo e como ideologia, como regime, ele acabou morrendo, mas como ideologia permanece vivo e tem partidos e representações e mais do que isso, tem uma certa respeitabilidade social. Né? Isso. Se você disser que tomou um chopp com um stalinista, você não vai ser cancelado por isso. Não, se você estiver no Leblon, talvez até te paguem mais um chopp. Paulo, mas você não respondeu. O quê? Ué, sobre o comunismo e o nazismo. Não, você não falou. Para mim, assim, eu sou bem parecido com você. Eu sou bem instável nisso. Eu tendo à ideia da primeira emenda americana, ao absolutismo aí do Ira Glasser, mas não é alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade com essas questões muito delicadas. Tem gente, né, que crava, e até uma coisa que, assim, é admirável no Ira, que é o tema do nosso podcast aqui, mas também é um negócio um tanto quanto, eu não sei,
eu fico com o pé atrás com essas pessoas que têm muita certeza, sabe? Muita convicção. Eu admiro. Mas veja, ele, no caso dele e do Buckley, lá da National Review, que a gente publica no Brasil, a National Review, ele foi o fundador da National Review, que se tornaram amigos, porque o fundador da National Review, ele tinha uma visão diferente sobre os movimentos de liberdades civis nos Estados Unidos. Não que, enfim, não estou querendo, não que ele fosse um reacionário, não é nada disso. Mas ele tinha uma outra visão que era oposta à da ACLU, que eles queriam a liberdade máxima, o direito de todo mundo ir para a rua. E eles começam a promover uma série de debates em programas de TV, no Fireline, né, que é o nome do programa, onde eles iam na PBS, se eu não me engano, que é a TV pública deles, né? Sim. Era na PBS. E eles começam a encantar o público com o nível, porque são duas pessoas muito inteligentes. E eles acabam se tornando amigos, né? Mais ou menos o que ocorreu com o Scalia e que a gente fez a RBD lá. A Ruth. A Ruth, assim, são pessoas com visões de mundo muito antagônicas, mas quando enxergam a inteligência e o debate, é óbvio que você vai melhorar. No mínimo, você vai melhorar a tua argumentação, porque quando você argumenta com alguém inteligente, você fica numa situação desconfortável. E você vai ter que aprimorar, né? E você fazer isso de forma pública, Então, não acho, Paulo, que ele estava se colocando lá. Inclusive, eu enxerguei uma humildade dos dois. Não, eu também acho que então, é um personagem fascinante nesse sentido. Mas ele tem uma convicção que, assim, né, na primeira emenda, no valor disso, é um negócio admirável, mas ao mesmo tempo me assusta. É uma coisa pessoal minha. Mas você perguntou o que eu acho. Hoje eu tendo a concordar com você. Eu gostaria de ver comunistas que estão fazendo pregação de ódio, sofrendo sanções igual as previstas aí para quem faz discurso de ódio nazista ou extrema-direita, chame como quiser. E outra coisinha só, Evandro, que me chamou a atenção nos seus comentários foi a questão dessa polêmica toda, que todo mundo saiu igual. Cara, assim, isso é uma coisa que eu vou te falar, que desde a semana passada tá me pegando, assim, porque eu fiquei até com essa sensação, eu escrevi 3 textos a respeito, e eu fiquei com a sensação, realmente isso, de que as pessoas estavam discutindo, muita gente falando, ninguém ouvindo, e as pessoas saíram iguais, né? Então a gente talvez tenha perdido aí até uma oportunidade, nesses tempos superficiais, de nos aprofundarmos um pouco aí num tema que é difícil, mas é fascinante também ao mesmo tempo, né? E que eu acho que não tem certo e errado, né? Como o próprio Gustavo falou, a gente vive um experimento e o debate em si faz parte disso, né? Desse experimento. Então, assim... O que eu vejo só que eu achei muito interessante no filme e que eu acho que tem a ver com esse momento, assim, que como eu falei, você tem a gente está num momento assim de uma certa histeria coletiva, de ruído muito grande, né? Rede social, enfim, existe uma certa quase que um problema assim transcendental, metafísico, que as pessoas não reconhecem mais o mundo em que vivem, né? Que é uma ansiedade geral. Porra, nisso ainda vem a pandemia, né? O problema já existia antes, né? Aí vem a pandemia e tal. Existe uma desorientação geral das pessoas, assim, em termos de onde eu pego informação, com o que é autoridade, quem eu devo, o que eu respeito, o que eu não respeito. Enfim, existe uma desorientação geral. Eu acho que isso atrapalha muito qualquer tipo de debate. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente está entrando num debate mais profundo até, mas só citando aí, lembrando do caso do Monark, ele nem defendeu o direito à ideia, à expressão de ideia nazista. Ele defendeu o direito de outras pessoas com as quais ele discordaria de fazer isso. Não, assim, quer dizer, o problema é até pior, quer dizer, não se trata de culpar alguém porque defendeu ideias nazistas. Estão indo em cima de um cara que não quer defender essas ideias. Ele só estava defendendo a liberdade de expressão de, eventualmente, algum psicopata defender essa ideia. Que é uma coisa assim, bastante diferente para ver como que falta falta realmente assim, né, uma tradução analítica do que está acontecendo, uma explicação. E a única coisa que eu fico com medo
é que as pessoas que mais reclamam das redes sociais, as pessoas que mais reclamam, faltam os intermediários, né? Faltam aquelas pessoas, como o jornalismo tradicional sempre fez, né? Faltam as pessoas que vão... Geralmente, quem está reclamando disso são as pessoas que eu não gostaria de ver fazendo esse trabalho, né? São pessoas que estão entrando na mesma histeria. Em vez de chegar e falar, gente, espera aí, o que está acontecendo? O cara está defendendo... É a mesma coisa que você defender, sei lá, a marcha da maconha. A lei proíbe, as pessoas falam assim, o limite é a lei. Tá, mas a lei a gente pode mudar numa democracia. Então, nós estamos discutindo exatamente se a lei deveria ter esse limite. Eu vou dar um outro exemplo aqui, e talvez eu caia nesse exemplo. O aborto é crime no Brasil. Não punível, mas é um crime no Brasil. Quem é contra o aborto acha que é o assassinato de seres humanos. E é um crime contra a vida no Brasil. Que é um crime contra a vida. Então, assim, é assassinato contra humanos. Quem é a favor do aborto, e não necessariamente eu não vou jogar um espantalho aqui, você pode ser a favor do aborto e ser contra o aborto ao mesmo tempo, ou seja, eu sou a favor que as pessoas tenham direito, mas eu não incentivaria ninguém a fazer, sempre escolher. Eu entendo, existem essas pessoas, e tudo bem. Veja, tudo bem para mim com a minha visão de liberdade de expressão, porque é aí que eu quero chegar. Porque, veja, numa sociedade majoritariamente contra o aborto, que entende que o aborto é sim um assassinato de pessoas, onde as duas maiores religiões no país, 40% católico, 30% evangélico, são estritamente contra o aborto. Pela lógica, por essa lógica, por tamanho do debate e por como isso pode afetar as pessoas, deveria ser proibido discutir o aborto no Brasil. Pelas pessoas que proibiram o monarca de discutir o nazismo no Brasil, se deveria ou não ter liberdade. Porque para essa visão também é um genocídio que acontece com os bebês e é, obviamente, um atentado contra a vida. Independentemente, é um atentado em si contra uma futura vida, se assim você preferir, né? Para o leitor que seja a favor do aborto. Mas, de qualquer forma, então você quer viver nesse país onde isso também não possa mais ser discutido, onde isso não é mais legítimo, você vai ser penalizado se você falar de aborto. Porque de drogas eu até entendo que é um sistema, né? Não, mas que mal vai fazer para outro, não sei o que. O aborto sempre vai fazer um mal a alguém, sempre. Né? A não ser que você considere que não existe alguém. O problema é que você tem hoje um duplo padrão, né? E um duplo padrão de julgamento, e as pessoas que têm uma hegemonia hoje hoje a hegemonia está no pensamento dos valores no pensamento e nos valores dos escolarizados urbanos, né? Então a visão mais progressista e tal dos escolarizados urbanos é a visão hegemônica dentre os escolarizados urbanos, que são quem controlam essas instituições todas. Então, eu não preciso... Para que eu vou apelar para um princípio geral que vai conceder ao meu inimigo a liberdade de expressão, se eu já tenho a minha liberdade de expressão garantida, ainda que eu vá contra os meus critérios, porque o padrão duplo está valendo. Sim. Entendeu? Então, você tem hoje uma dificuldade. Por isso que, assim, olha, quem tem força, joga com força. Quem não tem força, joga com princípio. Então, quem não tem força precisa fazer valer o princípio. Olha, eu quero que o princípio valha para todo mundo. Entendeu? Eu quero fair play. Eu quero que o juiz seja justo, porque eu não tenho poder e influência para influenciar o juiz, o árbitro, né? Eu não tenho poder, estou usando a metáfora de esporte aqui, né? Eu quero que tenha fair play no futebol, porque eu não tenho poder para influenciar o árbitro, nem dinheiro para influenciar o árbitro. Então, eu quero que ele apite de forma justa e eu vou tentar ganhar na bola. Agora, quem tem poder, influência e força pode tentar influenciar o árbitro de outra maneira. Então, eu acho que a gente está vivendo um pouco isso, sabe? Essa dificuldade, essas inconsistências são óbvias.
Né? Se você fala em incitação à violência, deveria valer para os dois lados. Se você fala, como você falou, de apologia ao crime, quem defende a legalização do aborto, quem diz que o aborto não tem nada de mais, estaria também fazendo uma apologia ao crime, da mesma maneira. Mas isso não é considerado assim, entendeu? Porque existe uma hegemonia. E se eu não me engano, o Ira usa esse exemplo, né? Quando falam assim, você você não pode se incomodar, o seu incômodo não deveria, você deveria levar em conta o seu incômodo ao dar a liberdade de expressão para os outros. Obviamente, nazistas marchando numa vila de sobreviventes do Holocausto incomoda. Aí ele dá a contra-argumentação. Hoje, porque há 10 anos atrás um protesto de negros incomodava quem era racista, né? Eles estavam saindo, eles eram a baderna, né? E eu tive que lutar para que eles tivessem a voz, assim como os gays ali de Los Angeles, ali até do Milk, né? Eles eram a voz que ninguém queria que seria punido. Lembrando, os negros americanos saíram com armas e fuzis nas ruas, né? Isso que está por trás, inclusive, de grande parte da reversão de alguns estados de impedir o uso de arma nos Estados Unidos. Foi quando os negros se armaram e foram para as ruas. Então, acho que a Califórnia, né, é proibido, se eu não me engano. Então, você tem muito disso, o que hoje parece o Estado bonzinho, né? Que, meu Deus, é contra armas, mas isso foi um modo do status quo tentar blindar aquilo que eles consideraram que poderia ser uma revolta. Ou seja, os negros armados tentando conquistar os seus direitos, o que era uma pauta super justa. Só que você não justa para hoje, para o nosso olhar de hoje, mas não necessariamente poderia ser interpretado como uma insegurança pública, né? Essa revolta. Assim como teve com várias outras instâncias. O mundo dá volta. Se você, na argumentação do Ira, não é a minha argumentação, na argumentação do Ira se você impede hoje e você coloca multas e impede que essas pessoas hoje, os nazistas, se manifestem, o mundo gira e daqui 20 anos quem é que vai estar sendo impedido novamente? Ninguém sabe, é imprevisível. Exatamente. Então aí você quer manter o princípio aberto para que você mantenha a sua voz. E assim, no caso dos... você falou do LGBT, tem um exemplo, acho que eu estou até com ele aqui, para mostrar aqui. Esse livro aqui é Kindly Inquisitors, Gentis Inquisidores, né, do Jonathan Rauch. O Rauch, ele é gay e judeu e foi um dos militantes pela legalização do casamento gay nos Estados Unidos. E ele é um grande defensor dessa liberdade ampla de expressão, inclusive para a homofobia e tal. Então você tem muito exemplo disso, assim, de gente que supostamente seria vítima do discurso de ódio, mas na verdade defende, né, a liberdade de expressão. São muitos casos. E um caso emblemático para mim desse tipo de virada que a história pode dar, vamos lembrar que nos anos 70, a ONU havia aprovado uma resolução dizendo que o sionismo era uma forma de racismo, né? Essa é uma história... Enfim, aí tem uma série de contextos na época ali, mas, inclusive, com voto a favor do Brasil na época. Então, basicamente, quer dizer, acusando o sionismo, que nada mais é do que o movimento de autodeterminação nacional dos judeus, né, de terem um Estado, dada a perseguição, os pogroms e tudo que havia na Europa ao longo do século XIX, né, e já estava ruim muito antes do Holocausto. Né? O Holocausto foi só assim, talvez a culminância aí do antissemitismo, mas já estava muito ruim antes do Holocausto. E aí você olha a inversão linguística, olha a manipulação maquiavélica de você pegar o sionismo e dizer que aquilo é uma forma de racismo, né? Então, assim, é uma manipulação incrível, mas e aí? Isso é impossível de acontecer? Claro, depois, acho que 20 anos depois, mais ou menos, a resolução foi derrubada pela própria ONU. Mas alguém pode garantir que isso não possa acontecer? Que alguém não possa acabar dizendo que são os judeus, ou os gays, ou os negros que estão fazendo algum tipo de discurso de ódio, e aí querendo silenciar esses grupos?
O filme mostra, inclusive, que até uma passeata de judeus foi proibida, porque eles queriam fazer a passeata com o uniforme militar. Vocês lembram disso? O Ira cita isso no filme. Eles queriam fazer uma passeata com o uniforme militar, e aí a cidade falou que não podia. Só que, pô, eles estavam do lado bom, pô. Eles estavam do lado que lutou contra o nazismo. Mas não interessa, você fez a lei proibida, agora está proibido. Então, olha só, judeus, veteranos de guerra, que iriam desfilar orgulhosos, né, da sua luta, da sua vitória, realmente lutando aí contra o mal absoluto, e não puderam desfilar, porque a lei impedia, a lei que foi feita para impedir os nazistas de desfilarem de uniforme acabou proibindo os judeus também, veteranos de guerra, de desfilarem de uniforme. Então, esse tipo de coisa não é impossível de acontecer, né? E aí, novamente, mas então você está garantindo que se eu tiver liberdade de expressão, eu nunca vou ter um totalitarismo. Ninguém pode garantir isso. Então, nós temos aí pouco tempo de história para afirmar qualquer coisa. Como você falou, né? A nossa experiência mais antiga são 200 anos, né? Que é os Estados Unidos, a criação dos Estados Unidos. Né? Mas olha, isso aí você tem, por exemplo, você tem um outro exemplo de um caso famoso que aconteceu no Canadá, de uma revista chamada Bad Attitudes, que era uma revista de pornografia lésbica, e foi o primeiro caso de proibição de pornografia depois de um julgamento no Canadá, né, do Orr versus Butler, de um julgamento no Canadá contra a pornografia, nessa nova onda de inspiração feminista contra a pornografia, né? Porque existiria uma espécie de objetificação, degeneração da posição da mulher na sociedade e tal. Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas o primeiro caso foi uma revista lésbica, por causa de um conto de estupro entre duas mulheres. E aí, obviamente, isso gerou... Tem até um livro sobre isso, eu tenho aqui também na minha biblioteca esse livro. Isso gerou um debate enorme e muitas pessoas, inclusive, arrependidas. Falaram, não, peraí, a gente queria proibir o pornô hétero tradicional. A gente não queria que isso atingisse uma revista lésbica. Mas não é você que vai aplicar a lei. Não é você que está na... Você é polícia, promotor, você não está em todas essas esferas. Entendeu? Quem vai aplicar essa lei é a polícia militar, no caso do Brasil. É a polícia civil. Não é? Você tem que entender que toda essa estrutura que nem sempre funciona muito bem é a estrutura que traz os riscos de que a gente está falando. E é Sim. por causa de todos esses riscos de interpretação errada, de má aplicação, de abuso, de concentração de poder no Estado e tal, que a gente diz o seguinte: a melhor maneira de combater o discurso de ódio, quer dizer, todos queremos combater o discurso de ódio, mas a melhor maneira não é usar o Estado, né? E aí, vamos para as notas? Querem falar mais alguma coisa? Não, acho que a minha consideração final já vai ser para minha nota, então. Pode ser? Então tá, calma aí. Deixa eu só falar aqui. Notas. Então eu vou começar, vou dar um 7,5 para o filme. Gostei bastante, assim. Lógico que não é um documentário que você vai... Esteticamente você vai adorar, mas a história, né? Acho que ele é muito bem contado, né? A história do Ira, né? A história do Ira é esse que acabou sendo caindo, tendo que defender nazistas, né? Um judeu que nasceu no Brooklyn, a gente esqueceu de falar nisso. O Brooklyn, que tinha o Dodgers, que era o time de beisebol. Daí vem, eu acho que o Mighty Ira, né? Porque Mighty é como eles tratavam os grandes jogadores deles ali, né? Do Dodgers. E que lá, enfim, eu não sei como é que funciona o esporte no Brasil e nem lá, mas eu imagino que lá tinha um dono e o dono resolveu ir para outro lugar. Lá tem a franquia, tipo uma empresa, daí você leva a franquia para onde você quiser, não sem um certo trauma de vez em quando, mas acontece. E foi muito gostoso viver esses momentos com o Ira, porque daí ele mostra, pô, o Brooklyn, Nova York, uma cidade miscigenada. Não, era uma cidade de núcleos. Tinha o núcleo judeu, tinha o núcleo italiano, o núcleo asiático, e você não convivia entre eles. Então ele só conheceu o judeu. E era um time que... E é interessante porque ele só conheceu negros quando ele viu jogando no Dodgers, que era um dos únicos
times que tinha jogadores negros, né? Talvez até o que tinha maior número de jogadores negros, e ali que ele aparentemente, se eu não me engano, ele fala isso, tá? Se ele não estiver falando, pelo menos foi o que eu entendi, que foi ali que ele teve o contato com pessoas diferentes, porque senão eles só viviam ali no Brooklyn, falando com judeus, e grande parte desses judeus fugidos do nazismo. Então você vê esse menino, né, da rua ali, que sofria bullying entre judeus, ter que defender nazistas depois como uma das suas maiores causas, inclusive botando em risco uma associação como o Gustavo bem descreveu aqui, que é muito grande, né? E ela estava mal de finanças e ele meio que também deu essa arrumada financeiramente nela ali, porque ganhou muito holofote, né? Ganhou muito holofote e foi um promotor do debate, né? Então, eu estava dando uma pesquisada antes de vir para cá e tem uma entrevista com o Glenn Greenwald. No ano passado, o Ira deu sobre o documentário My Ira. O Glenn, apesar de todas as diferenças aqui de pontos de vista políticos que a gente tem, o Glenn, ele tem uma visão absolutista da liberdade de expressão, né? Ele vai defender provavelmente, não sei qual foi a posição dele, eu posso estar completamente desatualizado, mas provavelmente ele entenderia o que foi dito no podcast Flow, assim. Então, o Glenn, que foi convidado para estar nesse podcast, mas ele se reservou o direito de ficar calado. Tá certo, mas eu aconselho até assistir lá a entrevista com o Ira no canal do Glenn, no canal do Intercept dos Estados Unidos, tá? Não aqui. Então, assim, só para também manter a diversidade, vou citar o Glenn aqui. Então, essa é a minha nota. Gustavo? Olha, eu vejo o seguinte, se for para quem gosta do tema de liberdade de expressão, ou direito constitucional, ou para quem tem interesse nessa área, eu acho o documentário excelente. Coloco aí 9 ou 10. Realmente, assim, ele pega vários pontos importantes do debate e ele mostra esse lado humano, né, da realidade de, pô, cara, o cara que sobreviveu àquilo não vai querer aquilo na porta da casa dele. Então, assim, existe uma realidade das ruas aí da primeira emenda, né? Quando você leva isso para a prática. Apesar de que, para mim, o momento mais bonito do filme, não sei se eu estou dando spoiler aí, mas, enfim, é um documentário, não sei se tem spoiler. Não, mas pode falar. É quando o Ben Stern, lá, aquele sobrevivente do Holocausto, ele fala, né, eu discordo de você, e aí, no final do filme, ele viaja, ele vai até a Califórnia para participar do protesto contra os nazistas. Então é quase como se ele tivesse... E aí o filme mostra a história dele, que ele chegando, que ele viu a Estátua da Liberdade. Eu acho que o filme, a edição ali está te insinuando a entender o seguinte: olha, aqui, tipo assim, ele chegou nos Estados Unidos e pensou assim: olha, aqui a regra é outra. Você tem a liberdade de dar suas ideias e de persuadir, mas o outro também tem. Então, a solução nunca é tipo assim: olha, a liberdade ela é uma garantia só se você usá-la, né? Ela não é uma garantia definitiva. E aí, eu não sei, eu fiquei viajando nessa parte aí, porque aí no final ele muda, porque a filha dele, inclusive, fala, né? O Ira tá certo. No final, e ele vai na passeata, a passeata milhares de pessoas, ele pega o microfone para falar na passeata. Então é quase como se o seguinte, ele tivesse entendido que o caminho da liberdade americana, essa terra que o recebeu, né? Bom, não só ele, né? E para onde todo mundo quer ir, né? Que todo mundo gosta de ir. De repente, a razão de todo mundo gostar de viajar ou de passear nos Estados Unidos ou de morar nos Estados Unidos é exatamente essa garantia de liberdade. Agora, essa garantia de liberdade que você tem, você só tem porque ela é garantida para aquele psicopata ali da esquina também. Então, quando você tiver que combater ele, você precisa pegar o microfone também. Então, no final, eu achei que foi brilhante assim, essa forma como ele parece, tipo, como ele se adaptou e entendeu. Não, tudo bem, então eu não vou ficar em casa, né? Eu não vou fechar a porta e vou para a rua combater os nazistas, né?
Eu gostei dessa parte até destaquei do Twitter, lá no meu Twitter, ele falando, né? Olha, não concordo com você, eu nunca vou fazer você mudar de ideia, mas eu decidi que a gente vai ser amigo. Eu acho isso uma coisa bem legal. Foi muito maneiro também. E ali no começo, o Evandro também citou ele no Brooklyn, né? No comecinho, ele conta de como essa vida de crianças, como era a vida das crianças no Brooklyn, eram absolutamente soltas. Isso até me deu ideia, eu acho que eu vou escrever a respeito, que ele fala, né, que não tinha instâncias para intermediar todos os conflitos. E daí isso me levou a pensar, né, se esse não é o nosso problema hoje em dia. É verdade, a gente tem muitas Paulo. instâncias mediando todos os conflitos. Eles tinham que se resolver na conversa, né, Exatamente. cara? Hoje em dia, a gente tem muitas instâncias, né? Então, assim, as pessoas às vezes, eu vejo, até citei esses dias num texto, aqui no meu condomínio, tem um problema aí de lixeira. Em vez das pessoas conversarem, elas recorrem à justiça, né? Ao Estado, né? Então, eu achei interessante essa parte. A minha nota vai ser 8 para o filme. Vamos para as indicações? Vamos. Vamos lá, indicações. Começa aí, Gustavo. Evandro. Não, deixa o Gustavo começar. Então tá bom, começa aí, Gustavo. Olha, pode ser de filme ou de livro. Pode ser qualquer coisa. Tá, e tem um filme que eu acho que eu acho que a história, eu confesso que o filme, não sei se as atuações são as melhores que eu já vi, mas eu acho que é um filme muito interessante porque se conecta com essa temática, mostra um pouco assim as diferenças da liberdade de expressão entre países e mostra também um pouco das consequências não intencionais de você proibir alguma coisa, que é um filme chamado Denial, que em português eu procurei aqui agora, se chama Negação, que é um filme... Não conheço. Eu não sei se a Rachel Weisz, eu acho que é uma atriz britânica, a principal. Uhum, E tem aí, na Apple TV. Tem na Apple TV? Denial, que ela conta a história da Deborah Lipstadt, que ela escreveu um livro sobre negação do Holocausto, né, sobre negacionismo do Holocausto. E esse sim, o uso Esse é o correto da negacionismo palavra. de verdade. Praticamente o único uso correto da palavra, na minha opinião, mas também assim, novamente as pessoas têm a liberdade de expressão para banalizar o que quiserem também. Mas ela critica um historiador que seria um negacionista e tal, e aí o cara entra com uma ação contra ela por difamação. E aí vem a disputa. Peraí, mas a minha liberdade de expressão, eu não tenho liberdade de expressão de chamar o cara de negacionista. Ele é um nazista, praticamente. Mas então você tem que provar, não é isso? A regulação, né? Quem quer limitar a liberdade de expressão, você acaba limitando também o seu xingamento ao outro de nazista, né? De negacionista e tal. Então aí tem essa disputa. E aí, como ela é uma americana, não a atriz, né? A personagem, é uma americana, a história é real. E o cara processa ela na Inglaterra, aí vale a lei da Inglaterra. Então tem todo um debate sobre limites da liberdade de expressão, mas não é um documentário, né? É um drama da história, mas é um drama de uma história real. Então eu recomendo aí como segmento aí para quem estiver interessado nesse debate. Maravilha. Posso ir, Evandro? Pode, por favor. Vou aqui porque a minha é super rápido. Na verdade, assim, eu tenho assistido basicamente tenho revisto Sopranos, então não sobra muito tempo para ver outras coisas. Mas daí, no meu horário de intervalo, aqui na hora do almoço, sempre estou à procura de alguma coisa rapidinha e fácil, assim, de ver, que eu acabo lendo enquanto tá alguma coisa na TV. E daí eu estava assistindo uma série que apareceu lá nas recomendações da Netflix, que é Superstore. Só que assim, é uma porcaria. Então vai a minha desindicação, porque ela assim, ela é politicamente correta ao extremo. Ela não tem conflito, porque ela optou por isso, entendeu? Essa coisa que a gente vive hoje super protegida, então é uma sitcom que não tem graça, porque não tem nenhum conflito. Os personagens são todos absolutamente planos, todos iguais,
não existe nenhuma diferença notável, né? Porque o conflito só nasce dessas diferenças, né? Então, assim, fica a minha desrecomendação aí, a série Superstore, que ela tenta ser politicamente correta, ela consegue, ela é extremamente politicamente correta, mas ela também é extremamente sem graça, sem interesse, sem nada. Pois é, né? Você falando, nem é a minha indicação, tá? Mas eu indico o Seinfeld, que está na Netflix, de volta pela milésima vez aqui, porque eu me lembrei de 2 episódios sobre nazismo. Um que eu nunca tinha assistido na Sony quando passava no Brasil, pode ter passado, mas eu assistia demais. Eu assistia 2, 3 episódios por dia na Sony. Tinha 9 horas da manhã e tinha 5 horas da tarde. Eu assistia isso na minha adolescência, todo dia, tudo que eu podia de Seinfeld. E eu nunca tinha visto um episódio inteiro sobre quando eles são confundidos com o presidente do Partido Nazista dos Estados Unidos, que vai fazer um speech no Madison Square Garden. Não sei se passou no Brasil, não estou falando que a Sony se recusou a passar no Brasil, mas, enfim, são os 2 produtores são judeus, né? O Seinfeld e o Larry David, né? Então, acho que por isso, talvez, eu não tenho medo de recomendar aqui, né? Porque hoje em dia você não pode mais fazer piada com muita coisa, né? E tem um outro episódio que é do Mr. Pitt, o chefe da Elaine lá. Esse é muito bom. Que faz o bigodinho nele. É uma delícia aquele episódio. Eu acho que ele tem vai mais, comprar águas da Polônia, né? Ele vai fazer ele tem uma empresa que a água é água engarrafada. É Molônia. É água polonesa. Daí eu lembro disso. É muito e bom. Esse outro que você está falando é do gesto casual, né? Aquele gesto que deu tanto problema que a gente não vai fazer, obviamente. Exato, é exatamente isso. É óbvio, né? Assim, que pode ser confundido. Não estou falando que as pessoas não podem confundir, mas nem tudo é uma ode ao nazismo, né? Claro. Mas a minha indicação mesmo. Deixa eu comentar uma coisa aí, porque você falou isso, cara, e assim, esse tema do humor e do Holocausto é um tema e do nazismo, né? Cara, é um tema também assim gigantesco, assim que dá um dia para fazer só um episódio sobre uma conversa sobre isso. Mas tem um documentário muito bom de 2016 chamado The Last Laugh. Sim, eu já vi, é muito bom. Já muito viu? Bom mesmo. Muito bom. Mel Brooks, né, cara? O Mel Brooks. Eu não vi, já vamos trazer para um próximo episódio. Vamos trazer aí, Mel Paulo. Brooks, a gente até convida o Gustavo aí já. Vamos, não, ó, a gente tem que falar então, vamos botar o The Producers, o filme de 68, né? Depois eu tenho que procurar emprego, então, porque não vai dar para comentar nada. É verdade, vamos ter que... E a última temporada do Curb Your Enthusiasm, do Larry David. Meu Deus, é maravilhoso! Maravilhoso. Termina assim, eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler, mas eu não vi. Humor assim, ligado ao nazismo e ao Holocausto que realmente assim é ele vai no limite do limite de um jeito assim que é um debate, entendeu? Mas realmente eu acho que só nos Estados Unidos o cara pode lançar um negócio desse, entendeu? E também porque ele sabe usar muito bem a piada sem ser... Por exemplo, quando ele mostra como é a Netflix por dentro, e você vê as pessoas assim, ó, ele não precisa falar nada. Ele só põe um sentadinho em cada lugar, você se racha. Mas a minha indicação não era o Seinfeld. A Seinfeld só porque surgiu. Desculpa, Evandro, eu tô falando aqui, eu achei que você já tivesse dado. Não, tudo bem, sem problema. Aqui é um bate-papo mesmo. É Um Lugar Silencioso 2. Eu conversei com o Paulo sobre Um Lugar Silencioso 1, que eu achava um filme honesto, e o Paulo me deu um argumento que derrubou o filme e eu esqueci, Paulo. Qual que era mesmo? Não, é que não fazia sentido, porque se eles iam conversar lá na cachoeira e tal, se eles descobriam, se eles têm tinha uma frequência lá que destruiu os bichos, que os bichos impediu os bichos lá de atacarem, então por que eles não usavam essa frequência? Acho que era esse o argumento. Não era um argumento bom, esse daqui tá muito fraco. Mas eu sei que você deu um argumento que eu olhei e falei, meu Deus, o filme não faz nenhum sentido. Mas beleza, como eu esqueci o argumento, eu fui assistir Um Lugar Silencioso 2. Gente, é um filme ultra curto, assim, o John Krasinski não tava com muita vontade, ele é um filme que ficou pronto antes da pandemia, não conseguiu lançar, mas tá por aí, acho que tá na Amazon Prime, se eu não me engano, só que é divertido, assim, é simples, é uma jornada que vai de um ponto A para o ponto B,
e tem umas cenas boas de ação, consegue colocar a diversidade que precisa ser colocada por algoritmo ali da maneira correta, porque faz sentido para o filme, não é um negócio. E não tem final, o que é legal, porque ele deixou prontinho para fazer o 3, assim, então eu gostei, é simples, é só para você assistir assim, numa tacadinha, assim, entre um Sopranos e outro, Paulo. Vai com fé. Tá bom, vou na fé. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação. Fico muito honrado, produzimos aqui, eu acho que um conteúdo excelente com a sua participação. Obrigado pelo convite aí. Abração a vocês. Conversa Obrigado. de alto nível, né? Alto nível, né, Paulo? Coisa que a gente não consegue fazer aqui sempre. Tem que chamar. E assinem a Gazeta do Povo. Que é o lugar que não deixa o debate morrer, né? Onde a gente enfrenta cada uma por publicar cada coisa e a gente só consegue publicar porque os nossos assinantes nos apoiam, nossa comunidade crescendo cada vez mais. Então, assine a Gazeta do Povo. Grande parte dos nossos textos, principalmente os mais polêmicos, não dá para ler se não for assinante. Então, faço o convite, seja assinante, incentive o jornal que não tem medo de manter o debate aberto e que tenta entender o outro lado, não sai fazendo as acusações de que aquilo é nazismo, é genocida, é não sei o quê. Cara, vamos tentar entender e vamos descobrir qual é o debate em cima disso e vamos tentar fazer. Podemos não ser competentes no resultado, mas pelo menos a gente tenta e fazemos isso daqui com vontade. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E até aí... Opa, deixa eu fazer bem feito. E até a semana que vem para mais um episódio do Quarentena Cult. Até mais.